Então, na verdade, essa é a obra épica, né, de Ovídio. Do Ovídio. Né? É a obra mais extensa, são 15 livros, né, por volta de 12 mil versos, né, e uma obra que se propõe inovadora, né, inovadora nesse gênero. Não só uma obra que recupera Virgílio, Homero e toda a tradição épica, mas que procura inovar nesse gênero. Porque esse gênero tratava de guerras, de heróis, de gente que morre, de gente que vive por conta da guerra. E as Metamorfoses é diferente. Ela se insere vamos dizer assim, ela recupera uma outra tradição que não foi tão celebrada por conta justamente de Virgílio. Né? Tá. Então, talvez seja importante recuperar um pouco isso dessa história, vamos assim, do gênero. Né? Quer dizer, o gênero épico e a poesia, de uma maneira geral, ela começa com Homero. Né? O próprio Aristóteles diz que, muito provavelmente, houve poesia antes de Homero. Mas, como não temos, o início de tudo é Homero. Né? Eu costumo brincar que, se para nós no princípio era o verbo, para os antigos no princípio era Homero. Tudo está em Homero. Né? Então, a poesia épica, ela começa com Homero. Né? E ela canta o quê? Né? Feitos guerreiros. Né? Você tem a Odisseia, que narra o retorno de Odisseu, e a Ilíada, que narra o momento da Guerra de Troia, falando então da ira de Aquiles. Né? Esse gênero, então, ele passa a vários autores, né? E em Roma, seu principal autor, o autor mais célebre desse gênero é Virgílio, cantando a Eneida. Né? Que canta o quê? De alguma maneira, uma continuação, né, da Guerra de Troia. Quer dizer, nessa guerra sobrevive uma personagem, Enéas, né? E isso já na Ilíada, no canto 20 da Ilíada, se diz que Enéas está destinado a preservar o povo troiano. Virgílio, então, explora isso que está lá em Homero, né? E canta a Eneida. 12 cantos que, de alguma maneira, imitam e emulam, né? Rivalizam com Homero, né? Na Eneida. Procura dizer que Enéas veio para Roma e fundou Roma. E certo? fundou Roma, Quer dizer, exatamente. os romanos seriam herdeiros dos troianos. Dos troianos. Então, há essa poesia, que já célebre na sua época, Sim, né? E que tem como matéria, de alguma maneira, esse contexto troiano. Tá? E essa guerra. Né? E, além disso, uma coisa muito importante que já nos diz Aristóteles é que Homero, ao narrar, ele narra uma ação única. Né? Ou seja, o retorno de Odisseu. É uma história que tem uma narrativa una. A gente pode resumir a Odisseia nisso. O retorno de Odisseu tentando voltar para casa. O que narra a Ilíada? A ira de Aquiles, quando Aquiles se irrita contra Agamemnon e se retira da guerra. Né? Isso narra a Ilíada, tem uma ação una. A Eneida, a fundação de Roma. Enéas, vindo de Troia, chega a Roma e vai fundar uma cidade que daí vai dar origem a Roma. Então a gente tem uma ação única. Ora, o que propõe Ovídio nas Metamorfoses é narrar algo que não tem uma unidade de ação. Aquilo que era um valor, né, desde Aristóteles, na leitura que ele fazia de Homero, e passa a ser um valor também na composição da Eneida, ou seja, uma ação única, as Metamorfoses não têm uma única ação. A gente não pode dizer, tem uma ação, um herói. Não. É uma compilação de vários mitos. Mitos que vão desde a origem do mundo, então é isso entrando no poema. Né? Ovídio, no seu início, diz, né, que ele vai, então, narrar, né, desde a origem primeira do mundo até o seu tempo. Então, veja, é uma diferença brutal, fundamental da poesia épica anterior.